Vamos iniciar um novo tópico da nossa conversa que se refere agora às contribuições de melhoria. No entanto, antes de iniciarmos esse tópico, eu gostaria somente de relembrar a teoria que é aplicável de acordo com o próprio Supremo Tribunal Federal, a teoria que é preconizada pelo STF no tocante às espécies tributárias. Nós sabemos e já estudamos que existem diversas teorias, a teoria tripartite, a teoria quadripartite, mas nós sabemos que o que vem sendo preconizado pelo STF é a teoria pentapartite ou pentapartida, que é a teoria que divide os tributos em 5 espécies. Quais são essas espécies? Nós temos os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições. Ou seja, os tributos divididos então em 5 espécies de acordo com a teoria preconizada pelo STF. Nós já estudamos alguns tributos na nossa conversa. Já ouvimos e já conversamos sobre impostos, já analisamos também as taxas e agora nos resta analisarmos as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e, por fim, as contribuições, que são os demais tributos que compõem a teoria pentapartite preconizada pelo STF. Desta maneira, nós começamos a bater no nosso papo nesse momento com relação às contribuições de melhoria. O que são? Quais são as suas peculiaridades? Qual a sua fundamentação legal? Ou seja, vamos aprofundar a nossa conversa nessa contribuição tão importante que possui previsão constitucional e infraconstitucional. Então acompanhe comigo o nosso primeiro slide. Vamos lá. O nosso primeiro slide diz que a contribuição de melhoria está prevista no artigo 145, inciso 3, da Constituição Federal e nos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional. Consiste essa contribuição de melhoria na manifestação do poder impositivo de exigir tributo do proprietário de bens imóveis valorizados em decorrência da realização de uma obra pública. Bom, percebam, como eu já havia mencionado, que nós temos uma contribuição que encontra base legal tanto na Constituição, e nós encontramos esta base no artigo 145, inciso 3 da Constituição, bem como uma base infraconstitucional, que nós nos deparamos, portanto, com a sua presença nos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional. Mas a informação mais relevante que consta nesse slide para todos nós é que realmente nos deparamos com uma espécie tributária que tem por um objetivo exigir do proprietário de bem imóvel uma contribuição que decorre da valorização de um imóvel em decorrência de uma obra pública. Então vamos parar para analisar já uma primeira questão relevante nesta nossa conversa sobre a contribuição de melhoria. Para que nós tenhamos a incidência de tal contribuição, há necessidade, portanto, que tenhamos, de uma maneira bastante preliminar, analisados 2 requisitos que são fundamentais à existência desta contribuição. A primeira diz respeito à realização, à execução de uma obra pública. Então, nós temos que ter o poder público executando uma obra. Só que esta obra gerará, em consequência, uma valorização imobiliária a um imóvel de propriedade de uma determinada pessoa. Ou seja, nós teremos, portanto, um imóvel que sofre uma valorização em decorrência da execução de uma obra pública. Nessa toada, diante desta valorização decorrente da obra pública, o poder público poderá exigir a chamada
contribuição de melhoria, que no nosso bate-papo é a terceira espécie tributária de acordo com a teoria pentapartite. Então percebam, nós temos uma terceira espécie tributária bastante relevante que vem à tona em decorrência de uma valorização imobiliária causada pela execução de uma obra pública e que detém, portanto, uma previsão constitucional e infraconstitucional. Vamos caminhando para o nosso próximo slide sobre contribuição de melhoria. O artigo 145 da Constituição Federal dispõe que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 3, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Temos um ponto bastante relevante que surge nesse slide. Percebam que estamos diante da previsão constitucional da contribuição de melhoria. Mas uma questão que salta aos olhos quando analisamos o artigo 145, inciso 3, é que nos deparamos, portanto, com uma espécie tributária, como já mencionei, mas o mais interessante é que o artigo 145 segrega, portanto, ou nos apresenta a competência para a instituição das contribuições de melhoria. E a competência para este tipo de contribuição que existe em decorrência de uma valorização que é levada ao imóvel por decorrência de uma obra pública, pode ser instituída tanto pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios. Percebam que no tocante à contribuição de melhoria, nós temos uma competência comum para a instituição. Ou seja, qualquer ente federativo, qualquer ente tributante, nos termos do artigo 145 da Constituição Federal, poderá instituir a contribuição de melhoria em decorrência da obra pública realizada, que enseja consequentemente a valorização imobiliária. Então percebam que esse segundo slide ele nos traz uma relevância bastante importante. Relevância pautada, portanto, na competência para instituir a contribuição de melhoria, que, como mencionei, é uma competência comum aos entes tributantes. Em um próximo slide, nós vamos caminhando para a análise agora da contribuição de melhoria, não em uma análise de base constitucional, mas nós temos agora uma base infraconstitucional. E nós temos, portanto, a nossa base de acordo com o artigo 81 do Código Tributário Nacional. E o artigo 81, ele irá se dividir em dois slides na nossa conversa. Ele é um slide, um artigo um pouquinho longo, nós dividiremos, portanto, em dois slides. O que diz o artigo 81? Vamos lá, então. O artigo 81 diz o seguinte: a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorrer ou de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Vejam que nós temos um artigo 81 do CTN de relevância considerável. Por quê? Porque ele nos traz exatamente o que reflete a contribuição de melhoria. Ele se inicia trazendo, portanto, que a contribuição de melhoria é um tributo instituído pelos entes federativos ou tributantes, ou seja, pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. No entanto,
Diz ainda o artigo 81, e é uma questão relevante, trazendo, portanto, os requisitos imprescindíveis à realização ou à incidência da contribuição de melhoria, que no caso é a valorização imobiliária decorrente de uma obra pública. Questões que já mencionamos, inclusive, anteriormente. Mas algo que é uma novidade, que vem à tona nesse slide no artigo 81 do CTN, diz respeito à apresentação dos limites impostos ao governo, aos entes tributantes, para a instituição da contribuição de melhoria. E esses limites são caracterizados por limites geral e individual, ou seja, nós temos dois limites à instituição das contribuições de melhoria, um limite geral e um outro limite individual. Acompanhe comigo novamente o slide e vamos ver quais são os dois limites. Acompanhe comigo. Nós temos aqui no slide dizendo que o limite total ele se refere à despesa realizada. Então, o limite total é a despesa realizada com a obra pública. Já o limite individual se refere ao acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Ou seja, de acordo com o que preceitua o artigo 81 do Código Tributário Nacional, nós temos um limite geral que é pautado no custo da obra. Ou seja, nós não poderemos ter uma contribuição de melhoria que exceda o custo da obra realizada. Todavia, nós também temos um limite individual. Individual a quem? A cada um dos contribuintes, a cada um dos proprietários de imóvel que foi beneficiado em decorrência da execução da obra pública. E este limite individual a que se refere o artigo 81 do Código Tributário Nacional é exatamente o fato que a contribuição de melhoria não poderá ultrapassar o valor relativo ao benefício financeiro que cada imóvel possuiu do ponto de vista da sua valorização imobiliária. Ou seja, temos uma contribuição que tem um limite geral, um limite total, onde ela não poderá extrapolar o custo da obra, mas temos de um outro lado um limite individual, onde a contribuição devida por cada proprietário de imóvel que foi beneficiado não poderá ultrapassar o valor da valorização do referido imóvel. Ou seja, o artigo 81 do Código Tributário Nacional, de relevância bastante grande, pois nos traz a base infraconstitucional da referida contribuição, oportunidade que ele nos traz então em um caráter de recapitulação, questões bastante importantes. Quais são elas? Primeiro, nos traz uma competência para a instituição da contribuição de melhoria, e esta competência, que eu já havia mencionado, é uma competência comum, calcada tanto na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios para a instituição deste tipo de contribuição. O próprio artigo 81 também traz os requisitos imprescindíveis à instituição da contribuição de melhoria, e nós vimos que os requisitos imprescindíveis são a execução de uma obra pública, mas esta obra deve gerar também uma valorização imobiliária. Desta maneira, temos dois requisitos imprescindíveis à vinda à tona, à instituição da contribuição de melhoria. Mas temos também ao final do artigo 81 do CTN uma informação relevante, que são limites estabelecidos ao poder de tributar do fisco quando se trata de uma contribuição de melhoria. E os limites são
um limite geral, um limite total, calcado no custo total da obra, e um limite individual, que não pode extrapolar o valor ou o montante da valorização do imóvel que foi beneficiado com a obra pública. Desta maneira, nós analisamos já a base constitucional, o embasamento constitucional da contribuição de melhoria no artigo 145, inciso 3, mas analisamos também a base infraconstitucional ou embasamento infraconstitucional da contribuição de melhoria, estabelecido no artigo 81 do Código Tributário Nacional. Vamos para a análise de mais um slide sobre contribuição de melhoria. O nosso slide diz que a contribuição de melhoria é um tributo especial, pois não se confunde com imposto e taxa. A contribuição de melhoria pressupõe uma obra pública e não um serviço público. Depende de um fato importante, a valorização do imóvel. Ou seja, nós temos a contribuição de melhoria se diferenciando no aspecto tributário em relação às taxas e aos impostos. Nós sabemos que cada uma dessas espécies tributárias possui uma aplicabilidade diversa. Os impostos, nós sabemos que são espécies tributárias de caráter não contraprestacional, haja vista que o imposto visa tributar é uma riqueza. Vamos pegar aqui um exemplo. O imposto de renda, ele tem por um objetivo tributar a renda, ou seja, o objetivo do imposto é tributar uma riqueza de determinada pessoa, sendo, portanto, como mencionei, caracterizado como um tributo não contraprestacional, haja vista que a exigibilidade do tributo pelo ente tributante não exige que o Estado preste um serviço, não existe uma contribuição, portanto, por parte do Estado. Desta maneira, o imposto é um tributo não contraprestacional. De outro lado, nós temos as taxas, segunda espécie tributária da nossa conversa, que é caracterizada como uma espécie tributária contraprestacional. Por qual motivo? Nós sabemos que a taxa é instituída para fazer face ou a um serviço público realizado ou à existência do exercício regular de um poder de polícia. Ou seja, nós nos deparamos com uma contraprestação estatal que leva à instituição das taxas. Já quando nos deparamos com a contribuição de melhoria, fica muito claro que ela não tem qualquer relação com as taxas ou com os impostos, sendo caracterizada como uma espécie tributária autônoma. E esta contribuição de melhoria, ela não está ligada a um serviço, ela não está ligada efetivamente à tributação de uma riqueza, como acontece com os impostos, mas sim o que efetivamente leva à cobrança, à instituição, à exigibilidade deste tipo de tributo é a existência de uma obra pública. Só que, como nós já vimos, a obra pública por si só, ela não traz a vinda à tona, portanto, da contribuição de melhoria. Há necessidade que nós tenhamos, além da obra pública, cumulado o requisito da valorização imobiliária. Ou seja, nós temos dois requisitos que devem ser analisados de maneira concomitante, que se referem à execução da obra pública e à valorização imobiliária. Desta maneira, analisados de maneira concomitante, nós temos, portanto, a vinda da terceira espécie tributária da nossa conversa, que é a contribuição de melhoria. Vamos analisando um próximo slide sobre essa espécie tributária. A contribuição de melhoria é tributo afeto à competência comum da União, dos Estados,
dos municípios e do Distrito Federal. Trata-se de um tributo federal, estadual ou municipal. Ou seja, nos deparamos novamente com uma informação relevante que é extraída tanto do embasamento constitucional, bem como infraconstitucional da contribuição de melhoria. Lá no artigo 145, inciso 3 da Constituição Federal e no artigo 81 do Código Tributário Nacional, nós percebemos que é competência comum à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a instituição das contribuições de melhoria. Desta maneira, nós podemos chegar à conclusão que tal tributo ele tem a característica de ser um tributo federal, estadual ou municipal. Na realidade, para nós termos a delimitação de se tratar de um tributo no âmbito da União, dos estados ou do município, nós temos que ter ciência qual é o ente tributante que efetivamente está ligado à execução da obra, bem como o ente tributante que, em decorrência da obra, leva à valorização imobiliária. Ou seja, podemos nos deparar tanto com uma contribuição de melhoria instituída pela União, quanto por uma contribuição de melhoria instituída pelo Estado, bem como uma contribuição de melhoria instituída pelo município ou pelo Distrito Federal. Ou seja, nos deparamos aqui novamente reiterando com uma contribuição de melhoria que possui competência comum, estabelecida aos entes tributantes nos termos tanto do artigo 145, inciso 3 da Constituição, bem como pelo artigo 81 do Código Tributário Nacional. Em sequência, nós temos um próximo slide que ele traz a nós agora qual é o fato gerador da contribuição de melhoria. E o fato gerador da contribuição de melhoria é a valorização imobiliária decorrente de uma obra pública. Continua o slide dizendo que a valorização é parte da hipótese de incidência do tributo, sem o qual o fato gerador não se completa. Bom, embora nós ainda tenhamos como assunto a debatermos nesse nosso curso de direito tributário, nós ainda iremos analisar, claro, as obrigações tributárias, iremos entender o que é uma obrigação tributária principal, acessória, o que é um fato gerador. Mas antes de entrarmos, efetivamente nesse tópico, para explicar o que consta nesse slide, é o meu dever trazer a você a questão relativa ao que é o fato gerador e o que é a hipótese de incidência de uma maneira bastante clara, sem uma análise muito técnica para que todos possam entender exatamente do que se trata tais institutos. Quando nós falamos em hipótese de incidência, imaginem que hipótese de incidência é uma análise abstrata estabelecida pela lei, análise essa que me traz a incidência do tributo. Vamos pegar aqui um exemplo para nós entendermos. Diz o artigo 43 da Constituição do Código Tributário Nacional que o fato gerador do imposto de renda consiste na aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de uma renda ou de um proveito. Quando o artigo 43 do CTN nos traz que existe o fato gerador e que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de uma renda ou de um provento, ele está nos trazendo uma hipótese de incidência. Ou seja, a lei, mais precisamente neste nosso exemplo, o Código Tributário Nacional, ele traz uma hipótese
de eventual incidência. Percebam que a lei ela é abstrata, ela apresenta a hipótese que, uma vez acontecendo na prática de maneira concreta, levará à incidência do imposto de renda. Ou seja, nós sabemos que que a hipótese de incidência efetivamente é a situação disposta na lei, a situação explicitada pela lei, que, uma vez acontecendo na prática de modo concreto, levará à incidência tributária. Desta maneira, nós temos a hipótese de incidência, aquela situação hipotética abstrata estabelecida no texto legal. Só que o tributo de fato começa a nascer com o fato gerador. A obrigação tributária nasce com o fato gerador. Por quê? É com o fato gerador que nós temos a concretização daquela hipótese abstrata que era denominada anteriormente de hipótese de incidência. Ou seja, nós temos a hipótese de incidência, portanto, a descrição hipotética da incidência de um imposto, de um tributo, constante no texto legal, já o fato gerador, caracterizado como a concretização desta hipótese de incidência. Desta maneira, nós voltamos novamente para o nosso slide, para nós entendermos novamente agora com esse conhecimento dos institutos de hipótese de incidência e fato gerador. Vamos voltar aqui novamente. Diz o slide que o fato gerador da contribuição de melhoria é a valorização imobiliária decorrente de uma obra pública. A valorização imobiliária é parte da hipótese de incidência do tributo, sem o qual o fato gerador não se completa. Bom, nós sabemos que, para que exista a contribuição de melhoria, a necessidade que tenhamos uma obra pública executada que decorra desta uma valorização imobiliária. Só que percebam que o próprio slide traz à tona que o fato gerador ele somente se concretiza a partir do momento que nós vislumbrarmos a valorização imobiliária existente em um determinado imóvel em decorrência de uma obra pública. Ou seja, a valorização imobiliária ela é parte, portanto, do fato gerador, sem o qual o mesmo não se completa e não gera a incidência da terceira espécie tributária que conversamos, que é a contribuição de melhoria. Dando sequência, vamos seguindo ao próximo slide. O próximo slide, ele nos traz os requisitos ou elementos imprescindíveis à ocorrência do fato gerador. E nós nos deparamos aqui nesse slide com o primeiro elemento imprescindível. E diz o seguinte, que o primeiro elemento é uma necessidade de valorização. Ou seja, a obra meramente por si só, somente não é suficiente. A obrigação de pagar não decorre da obra, mas da valorização imobiliária. Bom, vamos fazer aqui uma pequena análise, né? Nós vimos então no fato gerador, no slide anterior, que para que tenhamos a incidência da contribuição, a instituição dessa contribuição, necessário se faz que tenhamos, portanto, uma obra pública executada e que gere uma valorização imobiliária. E aqui no próximo slide, nesse slide que conversamos atualmente, ele nos traz elementos imprescindíveis à configuração do fato gerador da contribuição de melhoria. E a primeira
o primeiro elemento, né, que configura o fato gerador é a necessidade da valorização. Vejam que informação importante que esse slide nos trouxe. Não basta que tenhamos a obra tão somente. A obra não gera a incidência da contribuição de melhoria, mas não há cobrança, não há instituição, não há nascimento de contribuição de melhoria se nós não tivermos a valorização imobiliária. Ou seja, é elemento imprescindível a configuração da contribuição de melhoria, a existência de uma valorização imobiliária. Este é o primeiro elemento imprescindível à existência, à instituição da contribuição de melhoria. Portanto, a necessidade de valorização imobiliária. Vamos para o próximo slide. O próximo slide, ele nos diz que o primeiro elemento, que é a necessidade de valorização, denota que há necessidade de valorização conectada com a obra pública. Melhoria se traduz em valorização, expressando a elevação de algo para estado ou condição superior. Aqui nós temos uma questão bastante interessante, né? Por quê? Eu costumo dizer que nós temos que entender os institutos pelo que eles realmente expressam, pela terminologia. Se nós pegarmos a terminologia contribuição de melhoria, significa que nós temos a exigibilidade de uma contribuição em decorrência de algo que foi elevado a uma situação superior, de algo que efetivamente teve uma melhoria. Desta maneira, a melhoria, ela se caracteriza por uma mais-valia. Qual tipo de mais-valia? Uma mais-valia imobiliária, ou seja, nós temos a característica de melhoria estabelecida a essa contribuição em decorrência da valorização imobiliária que decorre da obra pública. Ou seja, nós temos uma obra pública que, ao ser executada, ela eleva eventualmente a situação atual a uma situação de melhoria, de característica superior. Esta peculiaridade faz com que tenhamos, portanto, a vinda à tona deste tipo de contribuição. Vamos para o próximo slide. E o próximo slide ele nos diz o seguinte, ele traz para nós a segunda característica ou elemento da contribuição de melhoria. E o segundo elemento diz respeito à necessidade de que esta valorização ocorra sobre bens imóveis. Continua o slide dizendo que o fato gerador do tributo será a valorização do imóvel de propriedade privada em virtude de obras públicas. Ou seja, já analisamos o primeiro elemento, vimos que o primeiro elemento se refere a uma necessidade de valorização. Só que o segundo elemento, ele ainda agrega uma situação bastante importante, é que esta valorização, ela é uma valorização imobiliária. Ou seja, é uma valorização que tem que estar ligada com imóveis. É uma valorização que tem que estar ligada com a valorização de um imóvel de propriedade privada em decorrência da execução de uma obra. Ou seja, para concluirmos esse nosso bloco e seguirmos posteriormente um novo bloco para analisarmos mais profundamente a contribuição de melhoria. Para que tenhamos a contribuição de melhoria, dois requisitos são imprescindíveis: a execução de uma obra pública, e esta obra ela deve gerar também uma valorização imobiliária. Lembrando que existem duas bases legais, embasamentos legais importantes para a contribuição. Primeiro, a base legal, que é uma base constitucional. Artigo 145, inciso 3, é a base constitucional da contribuição de melhoria.
E por fim, nós temos um embasamento infraconstitucional, que é o artigo 81 do Código Tributário Nacional. Encerro esse bloco e aguardo você no próximo bloco para analisarmos mais aspectos importantes sobre a contribuição de melhoria.